Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos neste dia aí tão especial, último dia do ano. Estamos aqui reunidos, eu, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. E claro, a presença mais especial, mais nobre, mais iluminada do programa. A mais necessitada. Quando vê assim, é porque a misericórdia divina se faz multiplicada. Maria de Fátima Miranda. E ainda por cima é humilde, Aloísio Guigino. Isso aqui engrandece. 1000 doses de orgulho. Como diz Raul Teixeira, 1000 doses de orgulho. Nosso programa aí hoje, claro, especial. Nós que juntos estamos ao longo de todo o ano estudando o livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje dedicamos a esta data para falarmos do ano novo, né? De como será esse ano novo, o que representa este ano novo em nossas vidas. E ele, Aloísio Guigino, está ali com muitos papéis, com muita coisa sobre o ano novo. Eu estou até curioso para saber que tanta pesquisa é essa que você fez sobre o ano novo, Aloísio Guigino. Eu gosto muito de pesquisar as coisas, porque a gente aprende muita coisa, né? A gente sabe o porquê das coisas. Por que nós temos essa comemoração de Ano Novo? Na realidade, nós sabemos que o tempo não para, certo? O tempo é contínuo e não para. Mas desde os primórdios da humanidade, o homem teve uma necessidade de estabelecer uma contagem de tempo. E essa contagem de tempo dizia respeito às estações, a estação de plantio, a estação de colheita, certo? Do inverno, do verão, se preparar para uma, para outra. Então, houve uma necessidade de estabelecer uma marcação desse tempo. Essa necessidade de contar esse tempo surgiu durante o período geológico, no fim da Idade da Pedra. Vê que quanto tempo, né? Cerca de 12 mil anos, em que o homem, a partir daí, estabelece em cada cultura, certo, um sistema de contagem de tempo. A cronologia, o estudo do tempo, é uma das dimensões fundamentais da espécie humana. É com base nesse conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar sua vida e suas atividades. Corpos celestiais, Sol, Lua, planetas nos serviram como referência para medir a passagem do tempo ao longo da existência do homem na Terra. As civilizações antigas confiaram no movimento aparente desses corpos pelo céu para determinar estações, meses e anos. Nós sabemos muito pouco a respeito dos detalhes dessa medição de tempo nas eras pré-históricas, mas onde quer que acessemos registros, nós normalmente descobrimos que em toda cultura alguém estava preocupado em medir e registrar a passagem desse tempo. Há 5.000 anos atrás, os sumérios no Vale do Tigre e Eufrates, hoje Iraque, tinham um calendário que dividia um ano de 30 dias, subdividia, em meses de 30 dias, subdividia o dia em 12 períodos, cada um correspondia a 2 horas, 2 das nossas horas, e dividiam esse período em 30 partes, cada uma igual a 4 dos nossos minutos. Então nós vemos que sempre houve essa necessidade de nós medirmos o tempo e estabelecermos aquilo que nós hoje em dia chamamos de estações do ano. Nós seguimos um calendário romano, certo? E esse calendário romano tem uma coisa muito interessante, porque pela primeira vez foi estabelecido que o ano começava no mês de janeiro, certo?
Mas por que o ano começa no mês de janeiro, não começa em outros meses? Tem outras culturas que têm outras datas para o início do ano. Tem calendário chinês. Tem o calendário chinês, que começa no meio do ano, praticamente, do nosso ano, e outros mais, né? Mas para nós, os cristãos, certo, e que seguem a origem, a cultura latina, certo, europeia, latina, certo? O ritual de comemoração do ano teve uma origem diretamente ligada à natureza, aos círculos celestes e lunares e à agricultura. Daí a ideia de recomeço preservada até os dias atuais. Quando nós falamos que o nosso ano começa no mês de janeiro, tem uma razão de ser, porque esse mês de janeiro era dedicado ao deus Janus, que era um deus bifronte. Então tinha uma fronte virada, uma face virada para o futuro e uma face virada para o passado. Então era um marco entre o passado e o futuro. Então nada melhor do que nós compreendermos aí a origem do renascer do ano novo, certo, que vem no mês de janeiro. E essa questão também é muito interessante, porque nós denominamos normalmente o 31 de dezembro, na data que nós estamos hoje, né, como a data do Réveillon. Certo? O que é Réveillon? Réveillon é renascer. Do francês significa renascer, é o recomeço. E nesse recomeço é que nós montamos no nosso calendário um novo ano. E nesse novo ano também tem algumas características. É porque nós, com a face virada para trás, fazemos um balanço de tudo aquilo que nós fizemos naquele tempo que finda. E com a face virada para frente, olha o Deus Janus aí de novo, nós estabelecemos os nossos projetos. Nós estabelecemos aquilo que nós nos propomos a realizar nesse novo período de tempo que se inicia. São as nossas propostas, né? Os nossos propósitos, as nossas promessas, as nossas metas, que normalmente incluem algumas das mais conhecidas, né? Vou parar de fumar, vou emagrecer, certo? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas sempre ligado, certo, aos aspectos materiais, em geral ligados aos aspectos materiais. Mas será que esses são os principais projetos ou promessas ou metas que nós estabelecemos para um novo período de tempo que se inicia? Eu diria que nós temos esses projetos, faz parte ainda da nossa vida como participantes desse planeta onde nós estamos, mas nós somos espíritos imortais. Então, os nossos projetos devem incluir, com certeza, também aqueles aspectos que são relativos à nossa vida espiritual. O que eu fiz nesse período que se encerra e que não foi bom, não foi positivo. Quais são os meus projetos para um novo período que se inicia? Então, é um momento de reflexão e de reafirmação daquilo que nós queremos alcançar. Eu trago aqui, né, para a gente fazer uma reflexão. Hoje em dia as pessoas estão acostumadas com o chamado TBT, né, que o pessoal publica na rede social acontecimentos passados para rememorarem aí fatos acontecidos que foram importantes. E aí eu trago aqui da Revista Espírita, que Allan Kardec publicava lá em 1861, e ele traz uma passagem, fala algumas passagens, né, falando sobre o Ano Novo. E aí a gente avalia, né, 1861, nós estamos aí entrando em 2022. E diz o seguinte, é uma mensagem do Espírito São Luís, naquele momento: o ano que se extingue
viu progredir sensivelmente a crença no Espiritismo. É uma grande felicidade para os homens, porque os retira um pouco das bordas do abismo que ameaça tragar o espírito humano. O ano novo será ainda melhor, porque verá graves mudanças materiais, uma revolução nas ideias, e o Espiritismo não será esquecido. Crede-o. Ao contrário, a ele se agarrarão como uma tábua de salvação. Rogarei a Deus que abençoe a vossa obra e a faça progredir. Então, aí, Miranda, uma mensagem de São Luís, mostrando naquele momento, né, importantíssimo da história da humanidade. Fevereiro de 1861, aí essa publicação na Revista Espírita, falando sobre aquele ano que se iniciava, como um ano que, mais uma vez, a doutrina ia fazer diferença na vida de muitas pessoas. Eu acho que agora que nós estamos chegando a um novo ano, nós temos que relembrar essa fala de São Luís, né, e buscarmos a inspiração para nossas vidas na doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que nos traz um roteiro seguro para sermos felizes dentro daquilo que é possível ser feliz neste mundo e encontrarmos paz. O Aloísio iniciou falando a respeito da contagem do tempo, né, cronologicamente na Terra. E nós vamos observar que essa é uma necessidade humana, porque tempo e espaço são de foro íntimo. E por uma questão de desenvolver a disciplina no mundo material, que vai nos conduzir à disciplina moral mais tarde, depois, né, se fez necessário dessa forma. Lembramos do livro A Gênese de Moisés, que falava dos 6 dias da criação. E mais tarde nós vamos compreender que esses 6 dias são períodos geológicos para a formação da Terra. Depois nós vamos refletindo toda essa organização que o Aloísio tão bem explicou, como aconteceu e por conta do quê, né? E para nós cristãos, esse momento de renovação, esse novo período no tempo cronológico da Terra, é para nos fazer entronizar o marco que veio ser o divisor de águas no planeta Terra, que é a chegada de Jesus, né? De tal forma que ele dividiu o calendário antes dele e depois dele. Isso aí na história humana fica marcado, esse divisor de águas. Mas para nós cristãos, ele precisa ser também o divisor de águas entre o homem velho e o homem novo. E a chegada do Consolador, que é o que São Luís fala nessa mensagem, é esse manancial de informações que os Espíritos nos trazem para que nós possamos aos poucos, estudando, meditando, conversando, compartilhando, nos familiarizar com essa destinação do Espírito imortal, que é a educação do espírito, é a conquista da lucidez, o bom aproveitamento do tempo. Então, tem esse ano que se inicia a cada episódio com janeiro e conclui-se com dezembro. Mas nós sabemos que para o espírito imortal, para Deus, o presente é permanente, não é? E Jesus já nos alerta do bom aproveitamento do tempo. Então, com o conhecimento que a doutrina nos traz, para nós, é fundamental que gradativamente nos familiarizemos com essa proposta de libertação que é esse Salvador, Jesus em nossa vida, para que não sejam somente dias com episódios de horas, de semanas, de meses e anos em nossa vida, mesmo porque tivemos a oportunidade de chegarmos aqui, né? Quanto vamos refletir do que aconteceu ao longo desse ano? Quanta saudade, quanto aprendizado, quanta lição, quanta dor, quanta lágrima, mas também quanta bênção, quanto sorriso. Que possamos no dia de hoje acessar o dia de amanhã com a certeza de que nós somos espíritos imortais e trazemos a mensagem do Cristo em nossa mente. Ela precisa migrar para a nossa emoção, para que os próximos anos estejamos fora ou ligados à matéria, que saibamos dar bom aproveitamento. É essa grande mensagem que fica com a reflexão do Natal, não é? E com a reflexão desse momento de renovação para a humanidade terrena. Precisamos desses momentos. São momentos que luarizam o nosso íntimo, que nos devem trazer esperança. E aqueles que enfrentaram dores e lutas, que não desanimem, porque a proposta de Deus para o ser espiritual que nós somos é de libertação. Então, que esse novo ano que se inicia, saibamos aproveitar o essencial. Nós vivemos como homens, vestindo um corpo físico, precisamos cuidar da matéria, precisamos respeitar, dignificar a matéria, intelectualizar a matéria, como dizem os espíritos, mas sem nos esquecer que, em essência, somos espíritos imortais.
Então, nesse momento que nós nos aproximamos do término de mais um ciclo de nossa existência aqui como encarnados, mais um ano que se encerra, conforme dissemos antes, que seja um momento de reflexão. Seja um momento de nós levantarmos todas as oportunidades que nós tivemos e tudo aquilo que nós pudemos aproveitar. Todas as nossas falhas e o que nos levou a cometê-las, para que nós possamos estabelecer realmente projetos para os dias vindouros. E nada melhor do que nós humildemente buscarmos a ajuda dos benfeitores para que nos orientem, nos intuam nesse nosso caminhar. E nós então buscamos aqui uma contribuição do Espírito Joana de Ângeles, que é oração no Ano Novo. E nós queríamos trazer a todos aqui para que mentalizemos juntos aqui esse pedido para o nosso caminhar. E nos diz Joana de Ângeles: Senhor Jesus, ante as promessas do ano que se inicia, não nos permitas que esqueçamos aqueles com quem nos honraste o caminho iluminativo. As mães solteiras, desesperadas, a quem prometemos o pão do entendimento, as crianças delinquentes nos buscaram com a mente em desalinho, os calcetas, os condenados, que vencidos em si mesmos nos feriram e retornaram às nossas portas. Os enfermos solitários que nos fitaram confiantes em nosso auxílio. Os esfaimados e desnudos que chegaram até nossas parcas provisões. Os mutilados e tristes, ignorantes e analfabetos que nos visitaram recordando-nos de Ti. Sabemos, Senhor, o pouco valor que temos. Identificamo-nos com o que possuímos intimamente, mas contigo tudo podemos e fazemos. Ajuda-nos a manter o compromisso de amar-te, amando neles todos toda a família universal em cujos braços renascemos. Que o ano de 2022 seja um ano que nos traga muitas realizações, não apenas materiais. Nós buscamos sistematicamente e, infelizmente, as priorizamos, mas que nos tragam, principalmente, os avanços, as conquistas, as transformações espirituais que são a razão de ser de nós aqui estarmos. Então, nós pedimos que aos espíritos amigos, nossos benfeitores, aos espíritos familiares, todos aqueles com quem nós mantemos alguma afinidade, que nos ajudem, nos intuam, nos orientem no nosso caminhar, e que este ano seja um ano de grandes conquistas, de grandes realizações, de superação das nossas dificuldades, aquelas que nós estabelecemos como prioritárias, e que, lembrando sempre que não há conquista sem esforço. E aí a gente traz mais uma mensagem também, lá da Revista Espírita de Allan Kardec, 1861, uma mensagem aí que parece que foi escrita hoje para nós espíritas em relação ao ano que vai se iniciar. É uma mensagem assinada pelo Espírito Leon. Não sei como é que leu, a Luiz, que é bom nisso, é com acento, é Leon, né? Qual é a pronúncia aí do francês? Você está certo. Está certo? Eu estou lendo Leon, mas o que importa é a mensagem. E ele diz o seguinte: o ano que se vai iniciar traz nas suas dobras as maiores coisas. De cabeça baixa, a reação vai cair na armadilha que preparou. Por que pensais que a terra se cobre de estradas de ferro e o mar se entreabre à eletricidade, senão para espalhar a boa nova? O verdadeiro, o bom e o belo serão enfim por todos compreendidos.
não vos canseis, verdadeiros espíritas, porque a vossa tarefa está marcada na obra da regeneração. Felizes os que souberem realizá-la. Então esse final aqui, sobretudo, que o nosso irmão Léo, ele diz: não vos canseis, verdadeiros espíritas, porque a vossa tarefa está marcada na obra da regeneração. Felizes os que souberem realizá-la. Estamos aí, em pleno século XXI, muito mais próximos do que naquele momento em que esta mensagem foi escrita, deste momento de transição planetária, de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E o nosso irmão aqui, já naquela época, conclamava a todos nós espíritas a não nos cansarmos, a não deixarmos de acreditar, os verdadeiros espíritas, porque esta tarefa está marcada na obra da regeneração, e felizes aqueles que souberem realizá-la. Então, mais um ano que se inicia, que nós possamos estarmos compenetrados das nossas responsabilidades e felizes, como ele diz aqui, porque colaborar com Jesus na transformação do mundo, ainda que humildemente, ainda que colocando só um tijolinho na construção desse grande edifício, nos trará paz, nos trará felicidade e mais tarde a alegria de dizer que eu participei, eu colaborei com Jesus na transformação do planeta no mundo melhor. Pois é, e esses mesmos que falaram, né, a essa época com Kardec devem estar retornando para também compartilhar conosco dessa nova oportunidade. Então, que tenhamos a aventura e a felicidade de agradecer a essa misericórdia divina que sempre nos permite essa renovação. E nesse ano, especialmente, que tenhamos a sobriedade de escolhas felizes para que, enquanto humanidade terrestre, saibamos valorizar a bênção que está ligada ao planeta Terra em momento tão decisivo. E aí é um momento, nesse dia 31, é um momento de nós agradecermos, acima de tudo, toda a ajuda que nós recebemos para nós transpormos esses momentos de dificuldade que nós vivenciamos nesse ano 2021 e projetarmos toda a nossa vontade para superarmos as dificuldades que ainda virão no ano 2022. Um feliz ano novo para todos, com muita paz, muita alegria, muitas realizações. Um feliz ano novo, muita paz a todos. Gratidão, saúde, paz, que Deus nos guarde. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um Luz na Penumbra, último programa do ano. Não é isso, Ronaldo? Bill Fabiano, prontos para encararmos aí o 2022. Última jornada do ano de 2021, nos preparando para 2022, com muita paz no coração. Temos muito que agradecer, né, Bill? Com certeza. Muito que agradecer as oportunidades que tivemos ao longo deste ano, com toda a dificuldade, com toda, né, o desafio, com todos os desafios que tivemos que passar nos últimos 2 anos. Exatamente. Não é isso? Para que a gente pudesse amadurecer um pouco mais, né? Graças a Deus, estamos aqui, né? Às vésperas aí, daqui a pouquinho teremos fogos de artifício, Réveillon, comemorações, comemorem, isso aí, comemorem.
Com cuidado, com disciplina, sem excesso, não é isso? Cuidando dos seus também. Com certeza, comemorem a vida sempre, porque a vida independe se está ao seu lado agora encarnado ou não, mas continua. Com certeza, e graças a Deus. O seu ente, né, aquele que está lá, continuando a vida, não é? Vai ficar muito feliz de saber que você está tentando se esforçando da sequência para conseguir, é isso? Com certeza. Na sua caminhada, prosseguir na sua caminhada, tá bom? Estamos na Revista Espírita de fevereiro de 1859, Escolhos dos Médiuns, estamos conversando sobre isso, tem muito assunto para a gente falar, tá? É um estudo que o Kardec apresenta na Revista Espírita, então a gente tem uma leitura de texto de um parágrafo, às vezes um pouco mais alongado, mas é necessário que a gente leia esse parágrafo todo, até para a gente não perder o feeling, não perder a noção, a compreensão do que ele está trazendo para a gente, tá? Então, se por um acaso a leitura se estende um pouco mais, é por isso, tá? Para a gente poder fechar aquele parágrafo e trazer em seguida os comentários, tá? Eu vou começar a ler aqui, né, Bill? Vamos começar a ler, depois o Bill vai trazer uns comentários, a gente também, vamos tentar adiantar um pouquinho mais hoje. E ano que vem a gente continua ainda aqui em fevereiro de 1859. Ainda vamos estar falando dos médiuns ainda, com provavelmente, certeza, né? Com toda certeza. Provavelmente. Então vamos lá. Temos um parágrafo pequeno, mas depois temos um parágrafo bem grande aqui. Vamos tentar fazer os dois parágrafos hoje, né, Bill? Vamos lá. Então diz assim o Allan Kardec: os espíritos que nos cercam não são passivos. É um povo essencialmente movimentado que pensa e age sem cessar, que nos influencia com o nosso desconhecimento, que nos excita ou nos dissuade, que nos impele ao bem ou ao mal, o que não nos tira mais nosso livre-arbítrio, senão os conselhos, bons ou maus, que recebemos de nossos semelhantes. Mas, quando os espíritos imperfeitos solicitam alguém a fazer uma coisa má, sabem muito bem a quem se dirigirem, e não vão perder seu tempo onde veem que serão mal recebidos. Eles nos excitam segundo nossas tendências, ou segundo os germes que vêm em nós e nossas disposições em os escutar. Eis porque o homem firme nos princípios do bem não lhes dá oportunidade. É aquela questão que nós falamos semana passada, no programa do Natal, não é? A respeito do desejo central. Eles agem naquela vontade, naquele desejo central que eu estou alimentando em mim. E todos nós trouxemos, né, por assim dizer, alguns desejos centrais. Um pouco para lá e um pouco para cá. Não é? E a gente precisa exaltar sempre o desejo melhor, o desejo do bem, né, Bill? E é nisso que eles agem. E eles não vão chegar nunca para falar uma coisa pro Renato se o Renato não tem inclinação para aquilo. Exatamente. Daí vem as questões ligadas à obsessão, porque a mediunidade não tratada e não observada como uma necessidade de estudo, de desenvolvimento, né, de melhoramento e tudo, ela pode escambar para o lado da obsessão por causa do quê? Do mau uso do livre-arbítrio, por causa do mau uso dessas nossas tendências, né, Bill? Com toda certeza. Kardec deixa claro, né? Eu, por exemplo, usando um exemplo da minha vida, né, pessoal. O meu pai, como muitos sabem, né, e agora eu estou externando aqui para o grande público da rádio, meu pai é considerado pela OMS alcoólatra, na medida em que essa doença, para a OMS, não tem cura. Para a OMS, o alcoolismo é uma doença progressiva e de fim fatal, né? O meu pai já não bebe, graças a Deus, e o OAA, ele não bebe há mais de 30 anos. Mas ele continua, lá, segundo a OMS, doente porque não tem cura. Então, embora muitos até vão de encontro a isso, não ter cura, enfim. Mas, fisicamente, ela não teria cura. E a gente sabe também que tem todo aquele processo, né, psicossomático, espiritual também. Mas,
pro meu lado aqui, eu tenho uma ojeriza, e quem me conhece sabe, né? Ojeriza a bebida, até o cheiro já me dá ânsia, né? Porque, enfim, pode ter sido coisas de outras vidas ou coisas somente dessa vida também, não sei. Eu acredito que seja de outras paragens também, outras experiências. Então, o que eu digo? Um espírito, né, Renato, se quiser me pegar, ele nunca vai ficar ali tentando me induzir ao vício do álcool, porque ele vai perder tempo. Eu digo com todas as letras, vai perder tempo, porque eu não vou beber, né? Não vou beber porque eu não gosto, eu odeio bebida. Com 10 anos eu pegava meu pai ensanguentado porque ele estava bêbado na rua, né? Enfim, tudo é uma coisa que marca muito, deixa a criança com traumas psicológicos, embora esse trauma para mim não tenha sido também muito aterrador, não. Ele veio até de forma tranquila para uma criança e hoje também, enfim. Mas então o que ele vai buscar em mim? Bom, se eu não posso atuar nele sobre esse vício da bebida, bom, eu que gosto muito de induzir as pessoas ao álcool, não vou me dar bem com ele não, mas aí vamos buscar o que pode ter de ruim no Bill. Aí vamos analisar, bom, é isso aqui que tem nele. Então eu vou chamar um outro espírito ainda que está em conexão com ele também mental, para atuar, e é aí que eu vou cair, né? Então eles vão sempre pesquisar, né, Renato, as suas mazelas morais, e através dessas mazelas morais eles vão ser alimentados por você, por mim no caso, né, e vai criar essa simbiose aí daqueles processos obsessivos que a gente já conhece, a gente sabe, sempre fala sobre isso, e é isso. E dentro da mediunidade então aí que o médium acaba se perdendo realmente, né? Porque há coisas, né, Renato, eu sempre falo isso, que são incompatíveis, né? As viciações físicas, mas por outro lado também os vícios morais também são incompatíveis. A gente não está aqui falando de quem bebe ou de quem fuma, não. A gente está falando de quem tem vícios, sejam vícios físicos, que normalmente são os mais aparentes, né? Do álcool, do fumo, são os mais aparentes, mas os vícios morais também, né? Que eu estou lá conversando com um amigo lá, por exemplo, com um PC, aí o Renato chega, eu falei, o Renato já vem aí, pelo amor de Deus, o Renato, o cara não trabalha direito, é um fofoqueiro, mas eu também estou fazendo fofoca, ou seja, meu vício é da maledicência, ou o Renato fala de mim pelas costas, ou fulano, ou cicrano, ou eu estou dando um passe ali, mas estou vendo a mulher que está passando, ou a roupa decotada, ou isso, ou é o marido de uma, ou é a esposa de outro, é a médium também que está prestando atenção no assistente que está vindo, enfim, a gente não está falando de gênero aqui, a gente está só pontuando o que acontece e que pode acontecer. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, Renato, para não retroalimentar essa situação e entrarmos naquele looping, né, vicioso. Eu obsedi e sou obsediado, eu obsedi e sou obsediado, eu sou obsediado e obsedio. A gente nunca vai sair desse ciclo, muda, né? Não muda, e fica aquela vibração no terreno, né? No ambiente. Fica aquela vibração, e aquela vibração não muda de jeito nenhum, é muito complicado. Temos que tomar muito cuidado, sim. E é sempre decorrente de uma imperfeição moral, né, Bill? Sem dúvida. Sempre decorrente de uma imperfeição que precisa ser elucidada, não é? E precisa ser trabalhada, né? Precisa ser trabalhada, precisa ser reformada. Sim. Né? Com certeza. Bom, meus irmãos, estamos no programa Luz na Penumbra, não é isso? Revista Espírita de fevereiro de 1859. Estamos falando dos escolhos dos médiuns. Vamos dar sequência, Bill. Parágrafo grande agora, tá? Vamos lá. Estas considerações nos conduzem naturalmente à questão dos médiuns. Estes últimos são, com todo o mundo, submetidos às influências ocultas de espíritos bons ou maus. Eles os atraem ou os repelem, segundo as simpatias de seu espírito pessoal. E os espíritos maus se aproveitam de todo defeito, como de uma falta de couraça, para se introduzirem junto deles e se imiscuírem com seu desconhecimento em todos os atos de sua vida particular. Esses espíritos, encontrando, por outro lado, no médium, um meio de exprimirem seu pensamento de maneira inteligível e de atestarem sua presença, se misturam às comunicações, as provocam porque esperam ter maior influência por esse meio e acabam por as dominar. Se consideram como em sua casa, afastando os espíritos que poderiam ser-lhes contrapor.
e, se for preciso, tomam seus nomes e mesmo sua linguagem para enganarem, mas não podem sustentar por muito tempo seu papel, e por poucas relações que tenham como um observador experimentando, e não prevenido, são bem depressa desmascarados. Se o médium se deixa levar por essa influência, os bons espíritos dele se afastam, ou não vêm senão quando são chamados, ou não vêm senão com repugnância, porque veem que o espírito que está identificado com o médium, que de alguma sorte elegeu domicílio nele, pode alterar suas instruções. Se vamos escolher um intérprete, um secretário, um mandatário qualquer, é evidente que escolheremos não só um homem capaz, mas além disso, digo, de nossa estima, e que não confiaremos uma missão delicada em nossos interesses a um homem corrompido e frequentador, de uma sociedade suspeita. Ocorre o mesmo com os espíritos. Os espíritos superiores não escolheriam para transmitir instruções sérias a um médium que tem convivência com espíritos levianos, a menos que tenham necessidade e que não tenham outros à sua disposição para o momento. Kardec coloca aqui em caixa alta para nos chamar a atenção, sim. Que é um último recurso, né, Bill? Sim. É um último recurso, não tem outro jeito. Então, vamos tentar. Porque aquele negócio, o espírito é mau, não é? Mal, ele é ignorante, ele não é mau, sim. Não é? Mas ele também pode ser utilizado para se melhorar. Com toda certeza. Não é? E dentre os ignorantes existem aqueles mais propensos à melhora. Exatamente. Então, a menos ainda que queiram dar uma lição ao próprio médium, o que ocorre algumas vezes, mas então não se servem dele senão acidentalmente e o deixam desde que o encontrem melhor, e deixando suas simpatias, se a elas se prendem, O médium perfeito seria, pois, aquele que não desse nenhum acesso aos maus espíritos por um defeito qualquer. Essa condição é bem difícil de preencher, mas se a perfeição absoluta não é dada ao homem, lhe é sempre dado se aproximar dela pelos seus esforços, e os espíritos levam em conta, sobretudo, os esforços, a vontade e a perseverança. Olha aquilo que a gente estava falando, né, Bill? Sim. Que eles veem na gente a vontade de melhorar. E existe uma questão importante porque pode levar tempo, né, Bill? Para eles acreditarem realmente que você quer mudar, que você quer promover uma mudança. Com certeza, porque isso é um processo, um processo lento, né, Renato? Não tem como a gente maquiar aqui, essa informação para as pessoas, e as pessoas acharem que, sobretudo na mediunidade, que a gente passa por N situações, dentro do processo mediúnico, dentro das casas espíritas, e a gente vive até num fio da navalha, pode-se dizer assim, porque com a aproximação. Por isso é importante nós abraçarmos a mediunidade como uma oportunidade realmente de mudança de dentro para fora. Porque você está numa casa espírita, ou seja, você está num foco de espíritos. Sejam os espíritos que estão ali para trabalho, para nos socorrerem, sejam aqueles espíritos que estão levados lá através de nós para serem socorridos também, e sejam aqueles espíritos que ficam lá à espreita, para nos fazerem, para nos estudarem, para verem como eles vão atuar sobre nós, porque a gente tem todos esses processos lá. Então, vamos imaginar um médium, Renato, imprevidente, um médium que está ali só porque ele está ali porque ele acha que está ajudando os espíritos. Estou aqui para ajudar a Bezerra. Ok, então vamos lá. Só que aqui eu faço a minha parte, tá? Eu vou aqui, porque já que eu tenho que trabalhar, eu vou ajudar o Bezerra de Menezes, mas tem a minha vida lá fora.
E a gente está estudando muito isso agora no Trilhas da Libertação, né? Exato. Toda quinta-feira lá no nosso canal, a gente está fazendo esse estudo. Eu vou aqui porque eu vou ajudar o Dr. Bezerra. Só que a minha vida lá fora é a minha vida lá fora. Lá eu posso continuar fazendo as minhas farras, tendo as companhias que eu quiser, porque isso é um problema meu. O meu mentor não vai mais se meter nisso. Só que não, né, Renato? Não dá para desassociar uma coisa que você faz diuturnamente, 7 dias por semana, e chegar ou melhor, 6 dias por semana, chegar no 7º dia, você vai, aqui você não entra não, que agora eu vou fazer a caridade. Não é assim, né? É um processo. Então, qual é o perigo nessa história aqui? A gente não está aqui para assustar ninguém, nem para colocar medo, mas para abrir os olhos das pessoas, tá? Qual é a situação nessa história? Um médium imprevidente, que tem muitos, mas muitos também, que eu acredito que seja até a maioria dos médios comprometidos, né? Vai lá para trabalhar e fazer a parte dele que ele acha que está ajudando o Bezerra. Aí um espírito que está lá, né, Renato, para ser amparado, te vê e fala, tá aí, um cara bom a ser seguido. Isso. Bill Fabiano. Um cara que está aqui só porque está ajudando o Bezerra, porque ele não tem ideia do que ele está falando, mas o cara bebe, o cara fuma, o cara porque é a mulher dos outros, ou ele faz isso, faz assim, faz assado. Me identifiquei com esse cara, quero esse cara para mim. Aí, olha o perigo aí. E esse cara vai para onde? Vai para minha casa, vai ficar no meu dia a dia. Isso aí. A minha vida vai ficar mais tribulada e turbulenta mais do que já está, né, Renato? Porque você está com companhias que não são condizentes com o mensageiro, como o medianeiro que você é dos espíritos. Então a tendência é aquela que Emmanuel diz, né? Na ladeira abaixo sem freio. Sem freio, né? Sem dúvida. Mediunidade não controlada. Né? E a gente está sujeito às interferências, né? Muito sujeito às interferências o tempo todo, com certeza. Precisamos estar muito atento. Né? Então ele termina dizendo, né? Leva em conta, sobretudo, os esforços, a vontade e a perseverança. Exatamente. A gente precisa perseverar, precisamos estarmos sempre ali. Não, eu vou continuar, eu preciso continuar. Se não houver, não vai nessa. Não vai na próxima. E o médium tem que tomar muito cuidado, porque ele acontece muito isso, de atender a essas interferências, não é? E diz assim, hoje eu não vou, não é? Hoje eu não vou. Aí quando chegar no outro dia de compromisso na casa, você também não vai. No outro você não vai, pronto, já está instalado o caos, aspas, no que eu estou falando. Já está instalado o desequilíbrio. E para você voltar de novo, olha, é difícil. Aí você não foi três trabalhos, né? E aí, como é que faz? Um médium como acumulador de energias, né? Vai acumulando aquilo ali sobre ele e não se dá conta disso, né? De como nós somos catalisadores, né? E é importante que o médium entenda também que nós somos médios, nós somos medianeiros. Nós não somos nada sem os espíritos, né, Renato? Não fazemos nada. Não fazemos nada. Nada. Nós somos só um intercâmbio entre o mundo dos espíritos e o mundo corporal e o mundo dos espíritos. Mas nós precisamos necessariamente dos espíritos. Já eles não precisam de nós necessariamente, que eles podem trabalhar de outras formas sem um médium, buscando ectoplasma. Se a espiritualidade se aproxima de nós, é para nos ajudar, e não ao contrário, né, Renato? Simples aprendizes. Exatamente. Né? Um dia, né? Hoje somos guiados, amanhã poderemos ser guias. Exatamente. Não é? Poderemos, eu não disse que vamos ser. Né? Depende de uma série de questões, de uma série de fatores. Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo de ler aqui mais um parágrafo, já estamos nos aproximando ali do final. Você tem mais alguma consideração para trazer aí, para a gente poder deixar aqui um recado de feliz ano novo para todos, não é? Em cima da mediunidade a gente pode até falar isso, né? Sim. Aqueles que ainda não se decidiram. Exatamente. A gente, como nós falávamos no início, a gente teve um ano bastante turbulento, né? Tantas pessoas choraram a perda. Os espíritos dizem que ninguém perde o que não possui, mas vai explicar isso pra gente ainda. Né? Não dá. Vai explicar isso pra gente ainda, então ainda aquém do necessário, né? Mas muitas famílias choraram, então nós temos que entender esse ano de 2021 como um ano de renovação, de necessidade de entendermos o porquê
Não adianta também a gente viver a história, não, eu passei por uma pandemia, tá ok, mas o que você aprendeu com essa pandemia? Qual o ensinamento que ela traz para você? Primeiro, é entender que você não está só. Ainda que você não acredite ou negue tudo isso que está acontecendo, você não vive num planeta sozinho. Você tem outros mais de 7 bilhões de pessoas ao seu redor. Então, a forma melhor de você homenagear a espiritualidade, homenagear o Cristo, que teve a sua comemoração na semana passada, é você entender que você não está só. E aproveitar esse dom, né, de ser médium para ajudar, para fazer diferente. Lembrando sempre, como o Renato lembrou no outro programa, dai gratuitamente, que gratuitamente recebeste. Então nós entendamos que todo o processo mediúnico deve ser da caridade por caridade, do amor pelo amor. É isso que eu tenho a falar para vocês, que todos nós tenhamos um ano de 2022 muito abençoado, não só a minha família, como todos que me cercam, família do Ronaldo e todos que o cercam, família do Renato e todos que o cercam, e todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, através das ondas da emissora da Fraternidade, da internet, de todos os canais da rádio, sintam-se também abraçados pela espiritualidade, que o ano de 2022 com certeza será um grande ano de renovação. Exatamente, lá no item número 10 do capítulo 26 do Evangelho, dá de graça o que de graça recebeste, está falando mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, não é? Então que a gente possa ter aí a nossa consciência esclarecida, aberta para a responsabilidade, né, que abraçamos, que nos comprometemos, né, na seara do Cristo, na seara de Jesus. Bill, você está preparado para entregar o seu livro? Daqui a algumas horas nós temos que entregar nosso livro de 2021. Rapaz, isso é uma pergunta... Não adianta querer arrancar as páginas que foram assim... Eu estava fazendo isso agora, não tem como, né? Não tão boas escritas, né? A gente sabe, né? Aquelas páginas tem que continuar lá, não dá para tirar não, né? Mas foi aquele livro que a gente conseguiu fazer. Exatamente. E a gente deve chegar e dizer para, né, para a espiritualidade, dizer para Jesus, para Deus, tá aqui, ó, todo o meu esforço, todo o meu sacrifício, foi isso que eu consegui. E sem dúvida nenhuma, eles vão estar recebendo com muito carinho, com muito amor e com muita emoção de ver o mínimo esforço que nós ainda empreendemos na nossa mudança. É verdade. E como Paulo diz lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Olha, que bacana, né? Que bacana. Que nós possamos ter um ano novo repleto de perseverança, de paz, de muita luz, de muito amor, que o Natal possa se fazer presente o tempo todo, em todos os anos de 2022, e que nós possamos seguir sempre com a cabeça erguida no mais alto, naquele que nos dirige a todos, que é Deus. Um feliz ano novo. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.